Quantas fotos você já viu hoje? Não as que você tirou, as que você viu. Provavelmente você viu mais imagens só hoje do que uma pessoa do século XIX via na vida inteira. E pode ter certeza, isso muda absolutamente tudo. Hoje, aqui no Deixa que eu traduzo, a gente vai decifrar a fase mais recente e, com certeza, a mais estranha da história da fotografia. Aquele momento em que a câmera entrou de vez no nosso bolso, a internet se transformou numa galeria de arte infinita e, no meio de tudo isso, um algoritmo começou a decidir o que você vê e o que você não vê nessa nova era. A fotografia para de ser só uma imagem estática e vira um fluxo constante, uma correnteza. E se você é do tipo que curte entender como a tecnologia molda o nosso comportamento, como ela muda a nossa percepção do mundo, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Porque aqui, até o algoritmo mais complicado ganha legenda. Para entender como a gente chegou nesse ponto de excesso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo lá para o início dos anos 2000. Foi nessa época que os celulares começaram a ganhar câmeras. No começo, convenhamos, elas eram bem ruins. A qualidade era péssima, a resolução era baixa. Mas elas tinham uma vantagem imbatível. Elas estavam sempre ali, no seu bolso. Com o passar dos anos, a tecnologia evoluiu de forma absurda. Os sensores ficaram melhores. O processamento de imagem dentro do celular virou uma coisa de ficção científica. E a câmera deixou de ser um acessório para se tornar o principal recurso de um smartphone. Pensa bem, hoje, muita gente escolhe o celular pela câmera. Em paralelo a essa revolução no hardware, uma outra revolução acontecia na internet. O surgimento e a popularização das redes sociais visuais. Plataformas que não foram feitas para texto, mas sim para compartilhar imagens. O Instagram, o Pinterest, o próprio Facebook, que se tornou cada vez mais visual. E essa combinação foi explosiva. A fotografia, que antes era algo que você guardava com carinho num álbum, numa caixa de sapatos, algo que você mostrava para a família e amigos em ocasiões especiais, virou algo que você publica. O ato de fotografar mudou de guardar uma memória para comunicar algo agora. A fotografia deixou de ser um objeto de recordação e passou a ser uma unidade de comunicação. Para traduzir essa mudança de um jeito mais claro, vamos a uma analogia. Antes, a fotografia era como um álbum de família, um objeto físico com um número limitado de páginas. Você selecionava com muito cuidado as fotos que iam entrar ali. Cada foto tinha um peso, uma história, um motivo para estar lá. Você sentava no sofá, folhava com calma, relembrava os momentos, havia um ritual. Hoje, a fotografia é como uma esteira rolante infinita, num aeroporto de bagagens que nunca para. As imagens passam na sua frente sem parar, uma atrás da outra, numa velocidade alucinante. Você mal tem tempo de processar uma e a próxima já está ali, brigando pela sua atenção. A gente rola o feed e vê centenas de imagens em minutos. E nesse novo cenário, o papel do fotógrafo mudou. Ele ainda aperta o botão, ele ainda captura o momento, mas quem escolhe quem vai ver aquela foto não é mais ele, é o algoritmo. A plataforma decide qual imagem tem mais potencial de te prender, de gerar engajamento. E a entrega para você. O fotógrafo cria, mas o algoritmo distribui. E essa influência da tecnologia vai muito além da distribuição. Ela está dentro do próprio ato de fotografar. Quando você pega o seu celular moderno para tirar uma foto, você não está, tecnicamente, tirando uma única foto. Naquele milissegundo em que você aperta o botão, o software do aparelho captura várias imagens ao mesmo tempo, com diferentes exposições, diferentes focos. Depois, a inteligência artificial entra em ação. Ela combina os melhores pedaços de cada uma daquelas fotos, escolhe a melhor luz, reduz o ruído digital, ajusta as cores, melhora a nitidez e te entrega uma imagem final perfeitinha, pronta. Você tem a sensação de que você clicou e registrou a realidade, mas na prática, o que você fez foi aprovar uma decisão complexa tomada por uma máquina. Você não é mais só o fotógrafo. Você é o curador final de um processo computacional. Isso nos leva a um paradoxo maluco da nossa era. Bilhões, eu disse bilhões, de fotos são publicadas todos os dias nas redes sociais. É um volume de informação visual que a humanidade nunca antes produziu. A maioria esmagadora dessas fotos é vista por poucos segundos durante uma rolagem de tela. E uma quantidade enorme delas, talvez a maioria, não é vista por absolutamente ninguém. Fica perdida no limbo digital. Ou seja, nunca na história se fotografou tanto. E, ao mesmo tempo, nunca se olhou tão pouco para cada fotografia individualmente. A abundância extrema desvalorizou a unidade. E nesse ambiente de competição brutal pela nossa atenção, uma foto não precisa mais ser apenas boa no sentido clássico da fotografia. Não basta ter uma boa composição, uma luz bonita, uma história interessante. Hoje,
Uma foto precisa competir com centenas de outras em uma fração de segundo na tela de um celular. Então, ela precisa ser, antes de tudo, chamativa. Precisa ser impactante, de consumo rápido e, de preferência, no formato vertical. Porque é assim que a gente segura o celular. A própria estética da fotografia não mudou sozinha, por uma evolução artística natural. Ela foi adaptada, quase forçada, para caber na tela e nas regras do jogo das redes sociais. A forma seguiu a função da plataforma. Então, se você tiver que lembrar de uma única coisa deste vídeo, que seja esta: a fotografia deixou de ser apenas um registro do mundo para se transformar em conteúdo. E entre a pessoa que tira a foto e a pessoa que vê a foto, agora existe uma camada invisível, mas extremamente poderosa: o algoritmo. Entender como essa camada funciona, quais são os seus incentivos e como ela molda aquilo que a gente vê e o que a gente cria. É tão importante, se não mais do que saber usar a câmera do seu celular. No nosso próximo vídeo da série, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo. Vamos sair um pouco da técnica e da teoria para entrar nas histórias mais curiosas, estranhas e surpreendentes que essa nova era da fotografia já produziu. Então, se você curtiu essa tradução, já deixa seu like, compartilha com quem também se interessa por esse assunto. Comenta aqui embaixo o que você acha desse excesso de imagens e, claro, se inscreva no canal para a gente continuar essa conversa. Porque quando a imagem vira excesso e dá um rolo na sua cabeça, fica bem tranquilo e deixa que eu traduzo.